Bora lá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Legal na Europa. Eu sou o Dr. Luciano Barbosa, advogado, e se você, a sua filha, seu filho tem o sonho de estudar na Europa, nesse vídeo nós vamos trazer para você todas as informações, como utilizar a nota do Enem para estudar na Europa, quanto custa, realmente vale a pena, não vale, então assista esse vídeo até o final. Como estudar na Europa utilizando a nota do Enem? Isso é possível? Vale a pena estudar em Portugal? Nós vamos tratar desse assunto nesse vídeo. Então, se é um conteúdo do seu interesse, já se inscreva no canal, deixe seu like, os comentários. Isso realmente é muito importante para nós, para que a gente possa nos motivar ainda mais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Em especial em Portugal, a primeira coisa que precisa saber é que no país o ensino público ele é pago, ou seja, os portugueses também pagam para estudar na rede pública de ensino. Isso é o primeiro passo que a gente precisa entender. Mas então, será que vale a pena? Será que realmente vale a pena sairmos do Brasil e estudarmos em Portugal? Já vou te responder. Na nossa opinião, sim, vale muito a pena. Tá? E nós vamos explicar o porquê. O Decreto Português 36 de 2014, ele regulamenta o Estatuto do Estudante Internacional. Com base nesse estatuto, as universidades portuguesas oferecem inúmeros incentivos para os brasileiros. O principal deles é a questão de você poder ingressar nas universidades se utilizando da nota do Enem. É isso mesmo, não precisa sequer prestar um vestibular, você se utiliza da sua nota do Enem. Tá? A maioria das universidades, na maioria das universidades, você pode utilizar os últimos 3 anos, as últimas notas dos últimos 3 anos. Então você consegue ainda escolher a principal nota que você teve no Enem. Ah, mas eu não tenho nenhuma nota no Enem. Não tem problema, você também pode apresentar. Algumas universidades aceitam até mesmo a sua nota num vestibular numa universidade privada. Bem, o interessado em estudar na Europa, a primeira coisa que ele precisa saber, ou uma das primeiras coisas, é que o calendário estudantil na Europa ele é diferente do brasileiro. Na Europa, o ano letivo se inicia em setembro e termina normalmente em junho, julho. A maioria das universidades, elas abrem o seu edital, publicam o seu edital com as normas, com as regras para os candidatos em janeiro, fevereiro. E termina esse processo normalmente em março, abril no máximo. É muito importante que você se inscreva já logo na primeira fase. Algumas universidades, quando sobram algumas vagas remanescentes, possibilitam uma segunda chamada, uma segunda fase, uma terceira fase. Mas é realmente muito importante que você já se candidate já logo na primeira fase, que é onde tem o maior número de vagas disponíveis. Uma dica legal é que algumas universidades permitem que o candidato ele indique até 3 cursos de seu interesse, classificando primeira opção, segunda opção, terceira opção, com o pagamento de uma única taxa. Essa realmente é uma dica muito importante, até para te ajudar na escolha da universidade que você quer se candidatar. Outra informação importante é que os cursos, os prazos, as durações dos cursos em Portugal também é diferente. Em regra, uma graduação, que como eles chamam lá, licenciatura, em regra dura 3 anos. Essa é a regra. E você tem uma outra opção, você pode fazer o mestrado integrado. Então, dependendo da universidade, com mais 2 ou 3 anos, você já faz a graduação e o mestrado integrado. Agora vamos falar um pouquinho dos custos. Pra você ter uma ideia, o interessado, ele pode estudar em Portugal e acredite, pagar até menos do que em uma universidade aqui no Brasil. E mais, conseguir uma bolsa de até 100% somente com a nota do Enem. Isso é possível. Diferente do que acontece no Brasil, em Portugal, as universidades não cobram mensalidade, elas cobram anuidade. Inclusive o nome que eles dão para essa cobrança é propina. É isso mesmo, não se assuste, esse é o nome que eles dão em Portugal para o recebimento, para o pagamento da anuidade. Tá? Uma dica importante
é que as universidades localizadas no interior, normalmente elas têm uma anuidade mais baixa, mais acessível do que as próximas aos grandes centros, Lisboa, Porto ou até mesmo Coimbra. Essa é uma informação importante que vai te ajudar na escolha da universidade que você quer se candidatar. Bem, como falamos no início do vídeo, os brasileiros, em razão desse estatuto do estudante internacional, recebem vários incentivos, tá? Além de poder utilizar a nota do Enem para o ingresso, também tem a possibilidade de conseguir um desconto de até 60% na anuidade. É isso mesmo. Esse desconto ele é conferido ao cidadão brasileiro, ao estudante brasileiro, em razão de um acordo firmado da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, esse acordo, só por esse fato, se concede, em razão da reciprocidade, um desconto para os estudantes brasileiros, que em algumas universidades chega a 60%. Então, vamos a um exemplo prático dos valores. Na Universidade do Porto, por exemplo, os cursos custam em média de 3.000 a 6.000 euros por ano. Com desconto de 50% da CPLP, podemos falar em média que um curso pode custar em torno de 2.500 euros para um brasileiro. Com a cotação de 2023, janeiro de 2023, 5,60, estamos falando de 14 mil reais por ano. Dividido por 12, uma mensalidade em média sairia por R$ 1.166. No interior, como nós falamos, as universidades, os valores da anuidade são menores. Para você ter um exemplo, na Universidade de Vila Real, um curso de licenciatura custa em média R$ 1.500 euros. Ou seja, na cotação de hoje, R$ 8.400. Dividido por 12, nós estamos falando de uma mensalidade de R$ 700. Então, realmente é um valor muito próximo ou abaixo do que se paga numa universidade no Brasil. É muito importante o interessado saber que ele, estudando 5 anos em Portugal, após esse período ele pode requerer a sua nacionalidade portuguesa. Então imagine você, em 5 anos, você fazer uma graduação integrada com mestrado, reagrupar a sua família, porque esse visto ele autoriza que você reagrupe a sua família, e ao final de 5 anos, você ainda requerer solicitar a sua nacionalidade portuguesa. Bem, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Mais uma vez eu vou pedir aquela força, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe comentários, sugestões para os novos vídeos, nos siga no Instagram e até mais.